Tem gente que fala que as crianças são o futuro da igreja. São futuro nada, elas são presente, elas estão aí, ó. Estão aí. E eu confio muito no que a palavra de Deus diz. Instrui, educa a criança no caminho em que ela deve andar. Até quando envelhecer, jamais se desviará dele. A gente pode cair, pode tropeçar, muitas vezes pode até se desviar. Mas se a palavra foi plantada aqui no coração, o Espírito Santo vai usar essa palavra para nos trazer de volta. Se tem pai ou mãe aqui preocupado com um filho que está trilhando maus caminhos, se você plantou essa palavra no coração, pode descansar no Senhor. Uma hora ele volta para o redil, uma hora ele volta para os braços do Senhor. Mas algumas ocasiões, hoje nós falávamos pela manhã com os homens, a gente não pode fazer o trabalho que Deus quer fazer e que Deus precisa fazer. Muitas vezes nós pais somos muito propensos a querer passar a mão na cabeça dos nossos filhos e querer acomodar os nossos filhos e encobrir os pecados de nossos filhos. A gente precisa repreender. E se muitas vezes o filho vai se desviar dos caminhos do Senhor, lembra da palavra do filho pródigo. O pai tinha tudo para impedir que o filho saísse de casa. O pai poderia não dar a porção que era devida àquele filho, mas quando ele morresse. Não enquanto o pai estivesse vivo, mas o pai deu. E o pai ficou de braços abertos, esperando o retorno do filho. Mas o filho precisou ir lá. E como diz o ditado, comeu o pão que o diabo amassou. Para que quando estava prestes a colocar aquelas bolotas que os porcos comiam na sua boca, ele pudesse cair em si e pudesse voltar para a casa do pai. Então insista, ore por seus filhos, mas pai, nunca encubra o pecado dos seus filhos. Não seja conivente com o pecado dos seus filhos. Se Deus tiver que tratar com ele, permita e deixe que Deus trate. Porque é bom cair nas mãos do Senhor e arrepender-se do que continuar trilhando o caminho da perdição. Abra sua Bíblia em Gênesis 3, 1 a 7. Lembra que nós fizemos um intervalo. Nós paramos a série de mensagens no princípio, lá no finalzinho de fevereiro, porque nós adentramos em março, no mês de missões. Mas hoje eu quero te convidar a comigo percorrer o livro de Gênesis, o livro do princípio, o livro dos começos. E hoje leremos Gênesis 3, de 1. Eu vou acrescentar mais um versículo. Vamos até o 7, tá bom? Gênesis 3, de 1 a 7. Hoje cedo eu fui com muita sede ao pote, no chá de amendoim. E estava quente o bicho. Estava quente. Castigo, né? Gula. Chá de amendoim onde, pastor? Você que não veio no café da manhã compartilhado, perdeu. Tinha até chá de amendoim. E há quanto tempo que eu não tomava chá de amendoim e queimou meu beicinho? Por isso que eu estou bebendo água, irmãos. Falei isso para ninguém, só para vocês agora. Só precisa falar para vocês e para a torcida do Palmeiras, tá bom, né? Gênesis 3, 1 a 7. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Irmãos, só um parênteses aqui. Deus não disse isso. E a gente corre um risco tremendo quando a gente acrescenta a palavra de Deus aquilo que Deus não disse. Tem muita gente por aí dizendo que Deus disse o que Deus não disse. Então toma muito cuidado. Em muitos que se levantam em nome de Deus, falando que Deus disse o que jamais Deus nem ventilou em dizer. Aqui a Eva, quando pressionada por Satanás, personificado aqui nessa serpente, ela acrescenta a palavra do Senhor, o mandamento de Deus. Não comereis dele, nem nele tocareis. Deus não disse que não deveria tocar.
Mas note que quando ela acrescenta esse nem nele tocareis, irmãos, isso foi suficiente para que ela pudesse desobedecer por completo a um mandamento do Senhor. Porque quando ela se aproximou, tentada pelo diabo, a tocar no fruto e a comer do fruto, ela tinha na sua mente que Deus havia dito que não podia tocar. E quando o diabo vai e fala, coma, Deus não quer que você seja igual a ele, ela toca no fruto. E pode ser que ela nunca tivesse tido coragem de tocar. E tocou e nada aconteceu. E quando nada aconteceu ao tocar, ela disse, eu posso comer. E desobedeceu por completo. Toma cuidado em acrescentar a palavra de Deus. Tem gente dizendo que Deus disse o que Deus não disse. Já falei para vocês várias vezes. Eu me recordo quando na virada do milênio, as pessoas diziam, pastor Joel, onde está aquele versículo na Bíblia que todo mundo diz que 1000 passará e 2000 não chegará? Eu falei, não está na Bíblia isso. Não está na Bíblia. Mas faz parte da cultura popular, em querer dizer que a Bíblia diz o que não diz. E hoje, em cima disso, tem gente pregando só o amor e se esquece da justiça de Deus. Prega a graça, mas se esquece que Deus é justo. Então, continuando a leitura, está aqui. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Se você perdeu as primeiras mensagens, essa daqui é a 5ª mensagem no livro de Gênesis. Vai lá no canal do YouTube da igreja, no IBBEGE, está tudo recortadinho as mensagens e tem uma playlist escrita no princípio. E aí você vai poder assistir a 1ª, a 2ª, a 3ª, a 4ª e a 5ª, inclusive, já a partir de amanhã, tá bom? Nós aprendemos nas 4 primeiras mensagens o seguinte. Primeiro, aprendemos o que Deus nos revela no relato de Gênesis. Porque para termos esse relato em nossas mãos, foi necessário Deus revelar esses acontecimentos. E na primeira mensagem, aprendemos que Deus revela a si mesmo nesse texto bíblico. Aprendemos da eternidade de Deus, aprendemos da sua santidade, aprendemos do seu poder criador, do poder inimaginável e imensurável de Deus. Na segunda mensagem, nós aprendemos o que Deus nos ensina. Primeiro o que ele revela, depois o que ele nos ensina. E nos 7 dias da criação, nós percorremos o relato bíblico em cada dia da criação, tirando um princípio para nossas vidas. Aprendemos o princípio da santidade, o princípio da organização, o princípio da frutificação, o princípio da diversidade e etc. e tal. E aí foram 2 mensagens aprendendo o que o Senhor nos ensinou. E na última mensagem, no mês de fevereiro, nós nos deparamos com o que Deus nos orienta nesse texto. E vimos Deus nos orientando acerca do valor do trabalho e do valor da responsabilidade. Nós precisamos saber que o trabalho é algo divino. Em escola bíblica dominical, irmão Roberto reforçou várias vezes esse conceito, lembra? Nós só temos direito a gozar do descanso. O Senhor só estabeleceu o 7º dia do descanso, que seria uma recompensa para os 6 dias o quê? Trabalhados. Agora tem gente que quer descansar 7 dias. O trabalho é algo divino. O trabalho enobrece. O trabalho precisa ser valorizado. E aprendemos o Senhor nos orientando acerca do valor do trabalho, acerca do valor da responsabilidade. Ele tinha que guardar, cuidar do jardim. E o Senhor nos dá coisas em nossas mãos para nós zelarmos e cuidarmos. E uma das coisas que Deus mais quer que você zele e cuide é da sua própria vida, do seu corpo, da sua família, das coisas que Deus lhe confiou. E aprendemos também o Senhor nos orientando acerca da família.
da constituição da família aos olhos de Deus. Aprendemos qual é o real conceito de família aos olhos de Deus. E hoje, o que vamos aprender? Hoje, no quarto tema, porque o primeiro foi o relato da criação de Deus nos revela, o relato da criação de Deus nos ensina, o relato da criação de Deus nos orienta, e hoje o relato da criação de Deus nos adverte. O que é advertir? É informar, é avisar ou fazer com que se torne algo conhecido, é sinalizar alguém de um perigo. Calma, não vai por aí. Advertir é precaver sobre avisar ou precautelar. O que o Senhor quer nos advertir nesse texto? Vamos ver. Quantas vezes você, no seu dia a dia, já não foi advertido? Eu não sei quantos de vocês, se tem alguém aqui que tem o vício do cigarro, de fumar. Espero que ninguém. Mas tem alguém, diga amém. Ninguém disse amém. Amém, porque ninguém disse amém, né? Que bom. Mas ninguém pode dizer que vai lá no estabelecimento comercial, compra um maço de cigarros e vai dizer: olha, eu não sabia que fumar poderia provocar câncer. Que fumar pudesse provocar impotência sexual. Que fumar poderia, trazer problemas para minhas vias respiratórias. Eu não sabia que fumar poderia provocar um aborto. Eu não sabia disso. Porque hoje, quando você compra um maço de cigarro, quando você vai lá e compra um maço de cigarro, Daniel, você foi lá e comprou um maço de cigarro. Não. Não. Hoje eu estou pegando o Daniel para Cristo, né? Mas vai, vamos ver. Irmão Joaquim, quando o senhor vai lá comprar o cigarro, deixa para lá, né? Não é ele não. Mas quando alguém vai lá e compra um maço de cigarro, o que é que está estampado lá no verso? Advertência. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer. E uma relação de coisas está ali. Ninguém pode dizer: ninguém me avisou que fumar traria esse prejuízo. A placa de 50 quilômetros está ali. Eu agora, quando venho de lá de casa para cá, eu venho instruindo a minha filha, que está dirigindo, né? Eu dou o carro para ela no fim de semana. Ontem mesmo ela foi o trabalho dos jovens aqui para casa e eu vou instruindo. Está vendo ali? Ó? Olha o radar ali, olha o outro ali, olha a placa ali, 50. Porque se chegar a multa em casa, né? Está escrito lá. Se você ultrapassar a velocidade, irmãos, é multa. Ué, ninguém me avisou. A placa está lá te avisando. Eu vou lá para Pernambuco e vou nadar naquela praia onde está a placa lá. Cuidado, área sujeita a ataque de tubarão. Aí sai o cara sem a metade da perna lá pulando, ninguém me avisou. O tubarão arrancou já. Todo o pé dele, a perna para fora. Ninguém me avisou. A placa está lá. Pare. Alta tensão. Será que é mesmo? Deixa eu colocar, né? Criança, às vezes a gente fala, não coloca o dedo na tomada. E às vezes ele vai lá e coloca, né? Até tomar o choque, dá choque mesmo. Então, irmãos, nós somos advertidos todos os dias acerca de perigos. Talvez você, jovem, tenha sido advertido por seus pais acerca de amizades. E a Bíblia diz: toma cuidado, porque as más conversações ou as más companhias, o que elas fazem? Corrompem os bons costumes. E de repente você não dá ouvido a essas advertências. Como reagimos diante das advertências que a cada dia nós recebemos? Mas hoje veremos, à luz da palavra de Deus, as advertências que Deus quer passar para nós, claramente nesse capítulo 3. Nós já sabemos o fim da história, sabemos que Adão e Eva fracassaram. E se nós hoje observarmos qual foi o erro de Adão e Eva, nós podemos nos precaver. Podemos realmente nos precaver. Por isso, a primeira coisa que eu quero te expor hoje é que o relato da criação nos adverte acerca da
realidade da tentação. A tentação é algo real, ela existe. Existe. E a primeira coisa que você precisa perceber, olhando para esse capítulo 3, é acerca da realidade da tentação. O que é tentação? A definição teológica de tentação é uma instigação que induz o desejo de algo. Pode tratar-se de uma pessoa. Aquela pessoa para mim é uma tentação. Não posso ver fulano, não posso ver fulana. É a tentação em pessoa diante de mim. Mas talvez o fulano ou a beltrana não seja simplesmente a tentação na conotação sexual, mas possa ser a tentação da tua ira. Não posso olhar para aquela pessoa que eu já me sinto tentado a irar. Olha o que essa pessoa fez comigo. Ai, eu não consigo esquecer, não apago isso da minha memória. A tentação é algo real. A tentação está associada muitas vezes à sedução ou a uma provocação. Tentação também é definido como um forte desejo e desejo por um prazer imediato. Preciso disso agora. É imediato. Não consigo me segurar. Mas o imediatismo traz para a gente consequências negativas a longo prazo. Quantas pessoas hoje não estão a colher os frutos daquele imediatismo de ceder a uma tentação lá atrás, em um piscar de olhos. Tentação é um pensamento que chega à mente e desperta um sentimento nocivo. Qual é a fonte da tentação? Tiago, no capítulo 1, nos versículos 13 a 16, nos diz. Abra aí a sua Bíblia em Tiago 1, 13 a 16. A palavra diz o seguinte: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então Tiago já começa nos dizendo, a tentação é real. E se você for tentado, meu amado, não diga que é Deus que está te tentando. Tem gente tomando decisões e tem coragem de dizer que é Deus que abriu o caminho, que é Deus que preparou o caminho, que é a vontade de Deus. Como que Deus pode ter uma vontade que te leve a pecar? Como que a vontade de Deus pode ser perfeita na sua vida se aquela vontade que você diz ser de Deus está te levando ao pecado e à desobediência? Então não venha dizer, se você está sendo tentado, que Deus é o autor da tentação, porque ele não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. 14. Mas cada um é tentado quando, olha, nota, grifa, atraído. Atraído e engodado ou enganado pelo seu próprio desejo, pela sua própria concupiscência. Tentação é fruto de você deixar que o seu desejo te engane e te leve à consumação, que é o que Tiago diz do pecado. Porque depois de havendo a concupiscência, ou seja, o desejo concebido, ele dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Por isso Tiago conclui no versículo 16, não erreis, meus amados, o quê? Opa, meus amados? Então Tiago está se dirigindo a quem? A igreja, aos salvos. Você pode ser tentado, eu posso ser tentado. E ao sermos tentados, nós precisamos tomar uma decisão. Vamos alimentar esse desejo? Vamos consumar esse desejo? Vamos dar um passo a mais? Isso pode gerar morte. Isso pode gerar separação, desgraça e consequências terríveis em nossas vidas. Mas é uma decisão que parte de você. Nota, a tentação é algo real. O texto está nos falando de algo que Eva enfrentou e que é real. O texto bíblico nos diz que a tentação é real. A tentação é real e brota de nossos desejos mais íntimos e obscuros.
Desejos que geralmente giram em torno de cobiça, de soberba, de carnalidade, de pecado. Esses desejos são desejos que surgem no nosso coração, que vêm da cobiça, de querer desejar algo que nós não podemos ter e que não é nosso. Da soberba, do orgulho, de querer ser, de querer ter. Da carnalidade, da satisfação dos meus desejos carnais. Resumindo tudo isso, do pecado. A tentação só tem um propósito: de nos fazer cair, de nos derrubar, de nos privar de gozar as bênçãos que a obediência nos traz e enfrentarmos as consequências que a desobediência coloca diante de nós. Eu te pergunto, meu amado irmão, que situações da vida têm se revelado a você como tentações, como desejos obscuros do seu coração, como pensamentos que vêm à sua mente? Veja que Tiago diz: somos atraídos por nossos desejos. E esses desejos nos levam a estarmos ou buscarmos o que não devemos. Onde estava Eva quando a serpente se aproxima dela? Longe ou perto do fruto proibido? Perto. Estava admirando, estava olhando, quem sabe estava conjecturando. Será que isso é realmente o que Deus falou? Será que eu não posso tocar? Ah, não posso. Será que eu não posso comer? Qual o sabor? Qual o gosto disso? Porque só Deus que pode experimentar desse fruto, porque eu não. Por que essa proibição? Por que eu não posso? E são os questionamentos que a gente começa a colocar no nosso coração. Talvez Eva estivesse ali admirando o fruto, talvez estivesse pensativa acerca da proibição, talvez estivesse dizendo: vou dar só uma última olhadinha. Sabe que você às vezes está atolado num pecado e está dizendo sempre: vai ser a última tragadinha, vai ser o último copo, vai ser a última vez que eu levo a menina para o motel. Vai ser a última vez que eu vou permitir que a ira entre no meu coração para me levar e impulsionar a esses atos que eu estou arrependido de fazer. E tem muita gente que está dizendo: é a última vez, é a última vez, é a última vez que eu abro aquele site, é a última vez que eu vou para aquele lugar, é a última vez. E pode ser nessa sua última vez, a tua última oportunidade. A tentação é real. É real. Ela existe. E não menospreze a existência dela. Só que eu não posso deixar de te dizer que quando eu leio o capítulo 3, esse relato da criação nos adverte não somente da realidade, mas nos adverte do perigo. Perigo da tentação. A tentação é real, mas a tentação é perigosa. Em Tiago 1,13, ainda no relato de Tiago, Tiago diz: ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Se não é Deus que tenta, me diga, quem é que tenta? Deus falou: me tira dessa. Não sou eu que estou jogando essa tentação diante de você. Me tira dessa. Não vem querer se justificar em cima de mim. Se não é Deus o tentador, quem é o tentador? Pode falar. Pode segurar na Bíblia se tem medo. Se está aí com um crucifixo, segura, mas fala o nome do bicho. Como é o nome dele? Por isso que ela é perigosa. Por isso que a tentação é perigosa. Está aberto em Gênesis 3? Olha o que diz em Gênesis 3, no versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim?
Olha, cobra falava, pastor? Cobra não falava. Mas alguém estava falando por essa cobra. E quem era? O diabo, o tentador. E acredita-se, por dedução, que a serpente era um animal belíssimo, esplendoroso. Eu sei que tem mulher aqui que se visse uma cobra agora, saía correndo, não é? Não precisava nem ver cobra. Se visse uma barata, já era o suficiente para sair correndo. Mas eu tenho certeza que se aparecesse uma serpente que fosse um animal peçonhento, do jeito que a gente conhece hoje, Eva não ficaria batendo um papo com a serpente. Mas a serpente era esplendorosa. O próprio nome serpente vem dessa raiz de algo esplendoroso. Esplendoroso. E haja vista que... Qual foi o castigo para a serpente depois, por deixar-se ser usada? Aquela passaria o resto da sua vida fazendo o quê? Se ela recebeu como castigo rastejar, é sinal que antes ela não rastejava. Então a cobra tinha perna. Que legal, né? Eu não sei se ela andava de pé, com 2 patinhas, se eram 4, se eram 100 topeias, né? Se eram 100 pernas. Mas o que eu estou dizendo é isso. É que a tentação é perigosa porque ela não vem de Deus. Ela vem do diabo. Por que a tentação constitui-se em algo perigoso? Porque ela não tem procedência divina. E porque não tem procedência divina, é destrutiva, é aniquiladora. Principalmente porque a tentação é uma ferramenta nas mãos do inimigo. Note que o diabo não vem pessoalmente. Ele não vem pessoalmente. Mas ele usa um instrumento, uma ferramenta, um enviado dele para a execução de seu plano. Por quê? Porque ele é astuto, ele é ardiloso, ele se disfarça, ele vai procurar nos seduzir, enganar e derrubar. O diabo não vai aparecer, hoje nós na reunião dos homens falávamos isso nas entrelinhas, né? O diabo não vai aparecer aqui chifrudo. A gente tem aquela concepção do diabo, né? Olhos vermelhos, amarelados, meio alaranjados, os chifres assim na cabeça, aquela orelha pontuda, uma barbicha aqui, né? Aí ele tem um tridente na mão, ele é todo vermelho. Quando ele fala, ele cospe fogo. E tem um rabo com ponta de seta. Ele pode só com uma rabada, já te furar. Com um tridente ele pode. Ele não aparece assim, gente. O diabo vai aparecer como uma bela e formosa mulher. Ou como um belo e formoso homem. Para te elogiar, mulher. Para te fazer pensar, tá vendo? Esse cara me reconhece como meu esposo nunca me reconheceu. Olha que sedutor que ele é. E a gente se entrega. O diabo manda enviados. O diabo manda instrumentos. O diabo manda ferramentas. 1 de Pedro 5,8 nos diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda como? Bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Já vimos, irmãos, que o relato da criação nos revela a realidade da tentação. Já vimos também que o relato da criação nos adverte acerca do perigo da tentação. E por último, a mensagem é breve. Nós observaremos que o relato da criação nos adverte acerca do engano da tentação. A tentação é real, a tentação é perigosa e a tentação engana, ludibria, é mentira. Tudo que ela te promete é mentira. Tudo que você acha que vai gozar caindo nessa tentação é mentira. E se provém do diabo, provém justamente daquele que Jesus o nomeou como sendo o pai da mentira. O diabo usará nossos desejos para nos derrubar e lançará dúvidas sobre a palavra de Deus. Olha, hoje de manhã, mais uma vez, eu estou me remetendo à manhã, hein? Se os homens não vieram de manhã, perderam também, né? A oportunidade da comunhão.
Mas o irmão Roger disse uma coisa interessante, vocês se lembram? Tira o diabo daí. Porque às vezes a gente está jogando toda a culpa no diabo. O diabo faz o papel dele, o papel do diabo é enganar. O papel do diabo é jogar e lançar diante de você. Mas quem é que cai na lorota? Quem é que se entrega? A tentação é fruto do quê? De eu ser atraído pelo desejo de quem? Do diabo? Pelo meu desejo. O diabo está fazendo o que é o papel dele, é rodear, é procurar brecha, é jogar diante de você. Mas quem cai como um patinho somos nós. Somos nós, irmãos. Tiago 1,14. Cada um é tentado quando atraído e engodado, enganado pela sua própria concupiscência, ou seja, pelo seu próprio desejo. Volta comigo em Gênesis 3, 4 e 5 agora. Olha o que diz em Gênesis 3, 4 e 5. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Olha a certeza que a serpente passa à mulher. Espera aí. Você acha que você vai morrer? Você não vai morrer coisa nenhuma. O diabo já é esperto, porque quando a gente quer justificar nossos erros, a gente inventa até e diz o que a Bíblia diz que ela não diz. Quando ela disse, a gente não pode nem tocar, o diabo fala, é aí que eu vou derrubar ela. Pode tocar sim, você não vai morrer. Certamente você não vai morrer, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Note que o diabo lança a mentira, e é através da mentira que o diabo lança a sedução, mexe com a cobiça, suscita o orgulho e faz Eva ter a falsa sensação de prestígio e notoriedade que ela poderia vir a gozar. Uau, eu vou ser igual a Deus. Olha, eu vou conhecer tudo que Deus conhece. Eu vou comer. Cobiça, sedução, orgulho, em querer ser o que não é, em querer ter o que você não precisa ter. E a gente sabe que a raiz de todos os males está aqui no coração do homem, que é a cobiça, é a soberba, é o orgulho, é o pecado. E o diabo mexe com isso, mexe com essa notoriedade, com esse prestígio que faz Eva pensar que teria. É como hoje em dia, o diabo está dizendo para você, jovem, o diabo está dizendo para você, rapaz, pega todas, varre, mostra que você é o cara. Quantas você pegou? 3, eu peguei 6, eu sou o cara, olha a minha fama, aí bota na internet, né? Se exibe. É o engano de querer a notoriedade, de querer achar que é isso que vai te fazer alguém, sabe, invejado pelas outras pessoas. É a falsa ilusão das mulheres hoje, que tem como ícone uma Anitta, que consegue ter o seu videoclipe, a sua música do Spotify como sendo a mais tocada em todo mundo. Que orgulho, né? E que lixo. Quando você lê a letra, que lixo. E o clipe? Cadê todo o empoderamento das mulheres? Mexendo a busanfa. O clipe todo, para quem viu e para quem não viu, não veja, mas se vê, você vai comprovar o que eu estou dizendo. E não tem jeito de não ver, porque todo lugar está passando isso. E a falsa ilusão das meninas hoje, que em busca dos likes, ela sabe que quanto mais peça de roupa ela tirar, mais like ela vai ter. Aí começa, tira uma peça, tira outra. Deixa eu pegar o close melhor, de cima para baixo.
Deixa eu baixar o decote. E a gente acha que vai ter likes, e daí? O que a gente conquista com isso? É o engano, é a falsa ilusão do consumo de drogas que vai te levar para fazer viagens jamais vistas e sentidas por você. E são jovens se atolando no uso das drogas. É o engano do sexo, da sedução, é o engano das drogas, é o engano do dinheiro fácil. Eu quero ter. Ninguém quer ter trabalhando. Mas hoje a gente vê as pessoas querendo adquirir as coisas, roubando, tomando. E quando a gente vê essas cenas, quer dizer, hoje eu fico com pena até dos entregadores de pizza, de comida. Os entregadores de fast food que estão ralando, estão trabalhando. E que hoje ninguém mais quer nem requerer o serviço deles de uma entrega. Por quê? Porque hoje tem jovens que, para ter, eles se fazem de entregadores para roubar. Onde a gente vai parar com todo esse engano? Por isso, baseado na mentira, engano de Satanás, Eva deu um passo em falso. E você jovem, você homem, você mulher, pode estar dando passo em falso na tua vida. Mas saiba que a justiça de Deus não dormita. Porque da mesma forma que eu disse para vocês que a tentação é real, é perigosa, ela engana e ela mata. Eva negligenciou a palavra de Deus. Eva duvidou da palavra de Deus. E Eva trocou o certo pelo duvidoso. Triste, Eva. Porque no versículo 6 de Gênesis 3 está escrito: viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. Pega esses passos, leia comigo de novo. Árvore boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, fama. Ela tomou do fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Veja o que diz em 1 de João 2, 15 a 17. 1 de João 2, 15 a 17. Note os passos de Eva e note a advertência de João, na primeira carta de João 2, 15 a 17. Olha o que João diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, olha, a concupiscência da carne. O que é concupiscência da carne? Desejo da carne. Ela viu que a árvore era boa para comer. Tudo que há no mundo, o desejo da carne, a concupiscência dos olhos, era boa para comer, porque era agradável aos... E a soberba da vida, é boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar o quê? Entendimento. Soberba da vida. Esses 3 passos que a gente cai como patinho, são os passos que João diz que nos levam para um caminho mais distante de Deus e presa fácil nas mãos do inimigo e do tentador. O mundo passa, versículo 17. A sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A vida passou para Eva. O mundo passa. Quando ela deixou-se seduzir pela carne,
pelos olhos, pela soberba. Acabou. Acabou o sonho de Eva. Acabou a notoriedade de Eva. Acabou o seu desejo de tornar-se igual a Deus. Porque esses desejos não são do Pai. Não vêm de Deus. O diabo, meu amado, vai tentar fazer você acreditar que você não é quem você é. Ou o diabo vai querer te convencer a dizer que você não tem aquilo que você desejaria ter. Ele agirá tentando nos desejos da sua carne, na atração dos seus olhos, na soberba da sua vida, porque foi assim com Eva. Ela viu o fruto, ela desejou o fruto, porque a soberba a motivou a comer. E por último, foi assim com Jesus. O diabo fez assim com Eva. O diabo fez assim com Jesus. E o diabo vai querer fazer o mesmo contigo. Por isso que eu disse que hoje é tempo da gente saber que o relato da criação quer nos advertir. E eu não sei como é que você vai reagir diante dessa advertência. É um maço de cigarros que você vira a foto para não ver, pega o cigarro e fuma, sabendo que aquilo vai destruir você. Olha o que diz em Mateus 4, 1 a 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ser tentado por quem? Quem é que tenta? Tentação vem de Deus? Então cai fora. Não vem com esse papinho furado para querer justificar teus atos, dizendo que foi Deus que abriu a porta, foi Deus que colocou a pessoa diante de você, foi Deus que providenciou isso ou aquilo, é Deus quem me deu esse trabalho. O trabalho onde você tem que roubar? O trabalho onde você tem que mentir? É Deus que está abrindo essa porta para você? Cai fora. É Deus que abriu esse relacionamento para mim. O relacionamento está te levando para longe de Deus? É Deus que está te dando isso? Foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. A Bíblia está acabando de dizer que o Senhor jejuou 40 dias e, naturalmente, ele sentiu o quê? Desejo de quê? Comer. E o diabo chega e fala: ué, tá com fome? Come. Transforma essas pedras em pães e come. Desejo da carne. Desejo da carne. É o que nosso amigo João disse. Tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, o desejo da carne. Jesus estava com desejo não de carne, mas de pão. Satisfação da sua necessidade física. Mas esse pão não está vindo de Deus. Esse pão está vindo de quem? E quando o pão vem do diabo, o que a gente vai dizer? É o que o Senhor Jesus disse. Ele, porém, respondendo, versículo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém ou não? Rejeita o pão que o diabo está querendo te dar. Rejeita o pão. Rejeita. Não se dobra a insinuação do tentador. Quem vai comer o pão é você, não é o diabo. O diabo só amassa e você come. 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Lembra o que João disse? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Note-se aqui não tem soberba da vida. Quer saber de uma coisa? Eu vou me lançar daqui. Uau, eu sou super, eu sou o todo-poderoso. Eu vou pular e não precisa nem anjos para me segurarem. Quem estava tentando ele era o diabo. E usando a palavra. Não seja cretino de usar a palavra de Deus para querer justificar teus erros.
Não venha querer dizer que a Bíblia diz o que ela não diz. Mas o diabo quis pela soberba. Lança-te daqui abaixo. Mostra que você é o cara, Jesus. Mostra. Disse-lhe Jesus, versículo 7. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu? Deus não nos tenta e a gente não deve tentar Deus também. Tem gente dando tiro no escuro e jogando a culpa no Senhor. Tem tanta igreja por aí falando, vai lá, compra, assina o cheque. Hoje ninguém mais assina cheque, né? Faz o Pix. Não, mas se não tiver dinheiro, não vai o Pix. Como é que a gente faz hoje? Pega o empréstimo, o Senhor vai cobrir, vai fazer desaparecer o teu empréstimo. E tem gente dando testemunho desses em igrejas. E tem tolos acreditando. Eu fui lá no banco e fui lá ver quanto é que eu estava devendo, desapareceu a dívida toda. Amém. Trouxa, passou 5 anos, não está no SPC, mas a dívida está lá, ativa. E tem gente dizendo que foi Deus que mandou, foi Deus que falou para eu comprar aquilo, foi Deus que falou para eu dar esse passo adiante, foi Deus que mandou eu me jogar do pináculo do templo para baixo. Soberba. Soberba. 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Está vendo? Tudo isso vai ser teu. Lembra o que João disse? Tudo que há no mundo, concupiscência da carne, transforma pedras em pães, concupiscência dos olhos. Tudo isso é teu. Se você me adorar, tudo isso, olha os olhos, ó. Tudo isso, uau, é meu. Saltou, quase que saiu o globo ocular. Uau, tudo isso é meu. Soberba dos olhos. E soberba da vida, lança-te daqui abaixo. Não vem de Deus, vem do inimigo. Então disse-lhe Jesus, vai-te. Em algumas versões, isso até chavão, né? Arreda-te. Vaza. Se fosse hoje em dia, na linguagem de hoje, né? Vaza, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Diga aleluia agora depois do último versículo, mas diz com alegria, porque, olha, o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e o... Aleluia. Vamos para Eva? Eva se deixou levar. O que os anjos fizeram com Eva depois? Você se lembra do que aconteceu? O Senhor falou, ó, vaza vocês dois daqui agora, Adão e Eva. Ok, perdoo vocês. A gente vai falar sobre isso em outra mensagem, tá? Não vou adiantar, não vou dar spoiler, mas saíram. E vocês se lembram? O que os querubins fizeram? Amando de Deus? Ficaram guardando a porta do jardim para que porventura nem Adão e nem Eva voltassem. Olha a diferença. Os anjos expulsando Eva. E aqui os anjos servindo Jesus. Você quer ser expulso? Você quer ser varrido? Ou você quer ser servido? Eu prefiro ser servido, amém ou não? Amém. Os anjos serviram a Jesus. Sabe por quê? Porque antes do começo do capítulo 4 de Mateus, Jesus recebe a maior declaração que alguém pode receber da parte de Deus. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E quando Deus declara isso de Jesus, começa o capítulo 4, com o diabo falando, você é mesmo filho de Deus queridinho? E vem as 3 tentações. Quantos aqui são filhos de Deus? Diga amém. Você recebeu a Cristo como seu Salvador? Sabe o que vai vir para você? Tentação. Porque a tentação é real, irmãos. A tentação é real. No entanto, a tentação é perigosa e a tentação é mentirosa.
É isso que o Senhor está querendo te advertir, me advertir, porque aquele que está em pé, veja, para que não vigia, meu amado irmão, vigia, a tentação está às portas. Deus, no relato de Gênesis, nos revela, nos ensina, nos orienta, e nos adverte. Nos adverte acerca da realidade da tentação, acerca do perigo da tentação e do engano da tentação. Mas eu quero encerrar com um último versículo. Tem alguém que sabe de todos esses passos porque enfrentou esses 3 passos. Quem foi que enfrentou o cara a cara e que nós acabamos de ler e saiu vitorioso? Jesus. Por isso, hoje eu quero te deixar um versículo que seja o teu bálsamo, que está em Hebreus 4:15. E eu quero que o Vinícius coloque aqui, porque todos nós leremos a uma só voz. A tentação é real, a tentação é perigosa, a tentação é mentirosa, o diabo anda em derredor, o diabo vai querer te derrubar essa semana. Mas descansa nesse versículo. Aplica esse versículo na tua vida. Vamos ler todos juntos o que está em Hebreus 4:15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Amém ou não? Nós podemos vencer as tentações, amém ou não? Nós podemos vencer as tentações. Nós temos um que já passou por tudo isso e que está de braços abertos dizendo: vem a mim, me traga o teu fardo, me traga as tuas preocupações, me traga os teus pecados, me traga os teus desejos, lança diante de mim, confia em mim. Eu venci, e se eu venci, eu te farei um vencedor para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Cair não, resistir sim, mas ainda que caiamos, não ficaremos prostrados, porque o Senhor nos sustém e nos levanta com as suas mãos, amém? Louvado e bendito seja o Senhor. Fecha seus olhos, abaixa a sua cabeça. Há um cântico